Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa sexta live de aquecimento para o nosso evento Jornada da Aprovação. Sexta live, gente. E para quem pergunta, as lives estão aqui embaixo no feed, tá joia? E o que é o aquecimento para o nosso evento do Jornada da Aprovação? Porque lá nas 3 aulas a gente não consegue abordar todos esses temas que eu trouxe durante as lives. E ainda quem não fez, faça sua inscrição, que amanhã às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, a gente vai iniciar com o Jornada. Vai ser amanhã, quinta e sexta, às 8 da manhã. O link está na bio. Vai lá e clica. Pessoal, o que a gente viu até aqui, tá? Só para quem já tá aqui e participou das nossas 5 outras lives e para quem não participou, para procurar aqui no feed. A live 1, a importância do cronograma macro e micro, como que isso potencializa o seu estudo. Live 2, como ativar e manter o foco atencional durante os estudos, porque não é só sentar o bumbum na cadeira e estudar, que a gente veio falando essa semana toda. 3, como ter disciplina nos estudos. Nessa live 3 eu trouxe uma visão que pouco se fala, que as pessoas meio que menosprezam na disciplina, a visão do futuro, reforçar essa visão e a autoconfiança. A quarta live foi sobre como memorizar 3 vezes mais, como potencializar a sua memorização. E a quinta foi a importância da construção de base, por que é tão importante construir a base, o tanto que isso reflete desde a primeira fase até a fase oral, que é o que você vai levar. E hoje a gente vai bater um bate-papo descontraído sobre o quê? Sobre ansiedade durante a caminhada. Por quê? Se você ainda não foi acometido de ansiedade em algum momento pode ser que você seja. E lembrando, uma advertência, que aqui a gente vai falar da ansiedade que não é patológica, da ansiedade que em algum grau as pessoas podem ter, seja por nível de estresse, nível de ansiedade, nível de expectativa com a prova, com o estudo ou não. Por quê? Porque se for patologia, aí a gente ainda vai falar aqui, a pessoa tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque ela tem que ser tratada, porque essa ansiedade acaba influenciando a vida dela. Então, essa pessoa acaba tendo prejuízos muito maiores, então ela tem que procurar tratamento, tá joia, pessoal? E o que é ansiedade, então? Peguei no dicionário. É um termo usado para definir um sentimento de apreensão, angústia, incerteza, um desconforto diante de algo desconhecido e estranho. E é muito difícil nos dias de hoje a gente achar alguém que nunca sentiu ansiedade em algum momento que chegou até prejudicar um pouquinho a vida da pessoa, tá, gente? Essa ansiedade, geralmente, ela traz o quê? Ela traz sintomas físicos, taquicardia, dificuldade de respirar, sudorese. Quando eu estava estudando para a prova oral, tem pessoas que ficam tão ansiosas, tão nervosas para responder, que elas suam demais, que elas começam a ficar vermelhas. Já viu a pessoa? Aí a pessoa tava respondendo uma questão e o corpo dela vinha subindo, assim, ó, um vermelhidão, assim, no rosto, de tanta ansiedade que essa pessoa tinha. E ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. O que é isso? Estudos nos demonstram que a nossa maior preocupação tem que estar onde? Naquilo que a gente consegue mudar ou modificar, que é o que? É o nosso presente. Eu tenho poder agora. Agora eu estou dando uma aula, agora eu estou dando uma live. Vocês estão decidindo o quê? Que vocês querem estar na live, que vocês querem participar, que vocês querem assistir. E quando eu me preocupo excessivamente com o futuro, aí eu estou criando ansiedade, eu estou ainda cultivando essa ansiedade. Por quê? Claro que eu tenho que planejar o meu estudo, claro que eu tenho que planejar o meu futuro, eu tenho que pensar no meu futuro, mas quando eu penso de forma excessiva, eu acabo deixando de viver o hoje e começo a viver algo que nem aconteceu.
Quem muito é assim, eu tô estudando hoje, a pessoa já começa a ficar preocupada com a fase objetiva, preocupa com a fase subjetiva, e a sentença, como é que vai ser? Então, assim, ao invés de estar preocupado com hoje, com o que você pode fazer hoje, como eu posso estudar hoje? Como eu posso dar o meu melhor hoje? E ainda que o meu melhor não seja 100% hoje, vai que o meu melhor hoje foi 50% e tá tudo certo dar 50% naquele dia. Mas entender isso. E quando a gente pensa demais no passado, o que que é? E aí traz aquele efeito que as pessoas não gostam, que é um efeito depressivo, um efeito ruim. Vou dar um exemplo pessoal. Eu já fui acometida por ansiedade durante os meus estudos. Nada assim grave, por isso que é bom a gente tentar de todas as maneiras aplicar o que eu vou falar aqui no final da live para você aplicar no seu dia a dia, nos seus estudos, e se não resolver, aí você tem que procurar uma ajuda porque realmente está afetando a sua vida. Quando eu estudei para a OAB, eu tive gastrite. E aí eu ficava estressada e tudo que eu comia doía que, não sei se é a boca do estômago, mas aqui, bem no meio do seio. E, nossa, tudo que eu comia doía. Eu lembro que eu fui na médica e aí ela falou assim, isso é ansiedade, é estresse, porque ansiedade e estresse estão muito interligados. E aí eu lembro que eu falei assim, mas e como é que passa? Ela passa você se acalmando, você praticando atividade física, se alimentando melhor. Então, era uma série de coisas que eu tive que fazer, me policiar para fazer, para poder aumentar o meu rendimento nos estudos, para acabar com aquela ansiedade, com aquela falta de ar, sabe? Quando falta o ar e aí você percebe. Então eu tive isso durante a OAB e como eu já tinha tido essa ansiedade na OAB, depois eu tive sensibilidade de não trazer isso para os meus estudos durante a caminhada, porque eu já sabia que isso ia só me prejudicar. Só que, pessoal, a ansiedade por si só é algo ruim? Não. Como assim, professora? Não, desde que essa ansiedade esteja em níveis controlados. Por quê? Tanto a ansiedade quanto o estresse, pasme, excelência. Sim, tanto a ansiedade quanto o estresse auxiliam nos estudos, desde que controlado. Presta atenção. Quando você foca, ativa o seu foco atencional. Quer dizer que você está elevando um nível de estresse de forma saudável para que você fique concentrado, você fique focado no momento dos seus estudos. Porque se você estiver relaxado demais, o seu foco atencional não vai ser ligado. Então, a gente tem que entender até que nível de ansiedade, até que nível de estresse eles vai te favorecer nos seus estudos, tá joia? Então, para você ativar o seu foco atencional, precisa dessa certa agitação, desse estresse. Essa agitação e estresse controlado liberam substâncias químicas, que é conhecida popularmente de noradrenalina e adrenalina, e essas substâncias, elas são liberadas tanto no nosso corpo quanto no nosso cérebro. E elas criam esse desconforto e esse nível elevado de alerta e atenção, que muitos de nós não gostamos e a gente tenta afastar. Só que isso é bom, lembrando, em níveis controlados. No momento que você está estudando, no momento que você está fazendo o seu concurso público, você está com um nível de estresse, um nível de ansiedade ativado, mas desde que seja saudável, desde que seja em níveis controlados, porque quando esse nível de estresse, esse nível de ansiedade é muito elevado, traz prejuízo tanto para o seu estudo quanto para a sua qualidade de vida. Porque uma pessoa estressada e ansiosa, ela não consegue dormir direito, ela não consegue praticar atividade física, ela só pensa naquilo que nem aconteceu ainda. Então, gente, é ruim demais, é prejudicial demais, não só os estudos, como a qualidade de vida do estudante, do aluno. E o que tem que analisar? Todos nós temos esse nível de ansiedade. Bom, mas quando ultrapassa esse nível, que aí começa a ser prejudicial. O que você tem que reparar? Eu tô com muita irritabilidade, com dificuldade de concentração, com insônia, não tô dormindo direito, preocupação excessiva, inquietação constante, tensão muscular. Sabe aquela pessoa que tá sempre tensa, que tá sempre dura?
medo irracional, angústia. Então, dá vários sentimentos ruins que afetam na sua qualidade de estudo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir a causa dessa ansiedade e quais gatilhos estão tirando a sua saúde emocional. Ah, eu estou me preocupando demais com o que vai acontecer na prova. Eu estou me preocupando demais com o que vai acontecer. E, gente, sabe o que é incrível? Porque geralmente a gente às vezes se preocupa tanto com o futuro e quando a gente chega lá é muito melhor do que a gente imaginou. Eu falo isso porque toda vez que eu começo a pensar assim, ai, como é que será que vai ser? Eu começo a simular um problema na minha cabeça. E aí, quando acontece, o problema é tão menor que eu falo, meu Deus, nem precisava ter ficado ansiosa com tudo isso, nem precisava ter me preocupado com aquilo, sendo que aquilo não trouxe prejuízo. Vou dar um exemplo. Quando a gente está estudando para o concurso público, a gente nem passou da primeira fase, muitas vezes a gente já tá preocupado e já tá colocando energia lá na fase oral. Ai, mas e o examinador, será que eu vou dar conta? Concorda comigo que a gente tem que deixar a nossa preocupação para cada fase do concurso? Para cada tempo? Porque se eu nem passei na primeira fase, como é que eu já tô pondo energia lá na fase oral? E a gente tem que canalizar essa energia de forma positiva, de forma direta, para aquilo que eu realmente posso mudar. No exato momento, se eu nem passei na primeira fase, eu tenho que me preocupar com o quê? Informar a base, lá na nossa live, estudar, fazer simulado, revisar. É essa a minha preocupação. E quando eu vou subindo de fase, quando eu vou sendo aprovado nas demais fases, eu vou me preocupando cada fase e vou canalizando essa energia para esse foco atencional acontecer. Então eu tenho que descobrir a causa e descobrir o gatilho que está me levando a ter essa ansiedade e esse prejuízo à minha saúde mental. Lembrando, gente, antes de você pensar assim, essa ansiedade tá em níveis altos e tá me prejudicando, fazer uma autocrítica. Utilizar mecanismos para controlar e diminuir essa ansiedade. Já eu vou falar sobre isso. E tentar diminuir sozinho, porque a gente consegue, a gente consegue. Aí, se você já tiver feito tudo isso e ainda assim tiver níveis de ansiedade e que tá te atrapalhando, aí você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. E eu falo isso porque, gente, tem gente que fica tão nervoso para fazer a prova da OAB que não consegue ser aprovado. E aí essa pessoa, ela tem que fazer, e eu conheço pessoas, tá, gente? Que a pessoa fica tão nervosa que ela não consegue fazer a prova da OAB. Ela tem uma ansiedade tão excessiva que isso prejudica o desempenho dela na prova. E nesse caso, ela precisa de ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra para poder superar essa ansiedade e conseguir ser aprovado na OAB. E às vezes acontece isso no concurso público, às vezes acontece isso com a pessoa que vai apresentar o TCC, a tese de conclusão de curso. Eu conheço uma pessoa que ela fica tão nervosa que ela não concluiu a faculdade porque ela precisa apresentar o TCC e ela fica muito nervosa e ela não consegue. Eu sei que hoje tem várias faculdades que nem tem apresentação de TCC mais, você faz por escrito e eles avaliam, mas muitas ainda tem. E essa pessoa foi a mãe dela que me contou e eu fiquei assim, não, mas tem que procurar ajuda, porque nesse caso não é normal. Nesse caso, essa pessoa precisa de uma ajuda técnica, de uma pessoa capaz para auxiliá-la a tirar essa ansiedade prejudicial. E sozinho, então? Eu tenho uma ansiedade normal, eu verifico que quando eu tô estudando eu fico preocupada demais com o futuro, ou eu fico preocupada com a prova, vai chegando o dia do concurso, eu vou ficando muito ansioso, eu perco o sono, começa a dar uma falta de ar, ou eu fico muito irritado com as pessoas que moram comigo. Como que eu melhoro? Quem que adivinha como que vocês melhoram, hein? A gente falou demasiadamente lá na live de memorização 3 vezes mais, mas aqui eu vou falar rapidinho para vocês, para que vocês entendam quão importante isso é. Atividade física é o primeiro, ter uma boa noite de sono, alimentação saudável e ter um lazer, descanso. Gente, atividade física é quase que um prêmio, é quase que um medicamento preventivo para quase tudo na nossa vida. Alivia a ansiedade, alivia o estresse, libera endorfina,
faz com que aquilo que a gente estudou seja reforçado, evita que a gente esqueça coisas que a gente estudou. Então, quem ainda não pratica nada, faça alguma coisa, não necessariamente musculação, ter uma boa noite de sono, se preocupar com o horário que você vai dormir, se preocupar com o sono que você tá tendo. Porque se você dorme num horário e acorda sempre cansado, você tem que verificar, será que você tá dormindo mesmo? Porque não é normal a gente acordar sempre parecendo que um caminhão passou em cima da gente. Igual esse final de semana eu viajei para fazer uma imersão de estudo e acordava às 8 da manhã e ia dormir 10 e meia da noite. Eu dormi mal, dormi mal. Então eu tenho que, daqui por diante, analisar o meu sono, tentar dormir melhor. Por quê? Porque e outra coisa, gente, quando a gente dorme mal muito tempo, a gente não consegue repor. Sabe aquela coisa de adolescente? Ah, foi na festa, 3 dias eu reponho o meu sono. Não, não é assim que a conta funciona. Vai ter vários dias para que você consiga retornar o seu sono bom e tira essas insônias, tá, gente? É bem preocupante isso. Alimentação saudável, se alimentar de forma saudável, claro. Igual eu disse lá na outra live, não é fazer dieta, não é. É simplesmente alimentar. Ah, eu como muito mal hoje, então começa a incluir uma refeição boa, uma refeição com carboidrato, proteína. Eu até falei nos stories que me perguntaram se eu não como arroz. Gente, eu como arroz, eu amo arroz. Só que na logística da minha casa, a gente esquenta comida. Então, é proteína, batata ou mandioca e um legume, porque esquentado não fica tão ruim. E ter um lazer, um descanso. Não menosprezem o descanso. É tão importante quanto estudar. Eu sei, vendem pra gente, a gente tem que ser workaholic, a gente tem que estudar o tempo todo. Só que não é assim. O nosso cérebro, ele é uma máquina, ele é uma potência. E quando a gente sabe usá-lo, já viu aquela pessoa que trabalha menos, mas é muito mais eficiente que uma pessoa que trabalha mais? Porque essa pessoa sabe utilizar o horário dela de forma otimizada. E da mesma maneira, a gente faz isso com o nosso cérebro. Tem gente que pode trabalhar 10 horas e a pessoa que trabalha 5, ela se render muito mais do que ela. E eu lembro disso porque quando eu passei aqui, eu não lembro qual juiz me falou isso. Ele falou assim: olha, não adianta nada você chegar às 7 horas da manhã no fórum e sair 7 horas da noite se você não souber trabalhar, se você não souber administrar o seu tempo, ter uma gestão de tempo e ter uma gestão de qualidade também com todo mundo que trabalha com você, que é o assistente de gabinete, o assessor e o estagiário em algumas gabinetes. E aí eu trouxe aquilo para a vida. E cada vez mais que eu estudo neurociência, cada vez mais que eu me aprofundo, é muito sobre isso, sobre otimizar o tempo, sobre estudar de forma qualitativa, sobre dormir bem, sobre se alimentar bem e sobre sim ter descanso, ter um lazer, ter esse momento de criatividade. Isso eu posso até falar num tema de uma outra live que rende muito assunto ainda. Ah, professora, e aí? Como eu faço antes da prova? Tem gente que fica aquela sensação. Eu tenho prova no domingo, que geralmente são os concursos. Eu estudo ou eu descanso? E aqui não tem regra. Aqui não tem uma receita de bolo. O que funciona para Chico vai funcionar para Francisco. E por quê? Porque cada pessoa é diferente. Tem gente que precisa estudar na véspera da prova, precisa levar o caderno e ficar lá na porta da prova estudando e tá tudo certo. É isso que faz bem para ela. Só que tem pessoas que às vezes estuda na noite anterior até umas 5, 6 horas da tarde, depois a pessoa fala: não vou mais olhar, não vou estudar. Ou tem pessoa que simplesmente no sábado estudar, revisar, deixa ela mais ansiosa. Então, o estudante, o concurseiro, ele tem que entender o que funciona para mim. Eu preciso estudar? Eu não preciso estudar ou eu preciso estudar um pouquinho? O que funcionava para mim? Eu, geralmente, um dia antes da prova, eu lia jurisprudência. Sabe aquela maneira meio descomprometida, lia, revisava, porque eu já tinha estudado, já tinha lido, até tal determinado horário, na noite eu comia alguma coisa
mais leve e ia dormir. Lá na prova eu não estudava, eu gostava de ficar em silêncio, ter o meu ritual lá de foco, de atenção, me preparar para a prova. Isso me fazia estar calma, isso me fazia equilibrar o nível de ansiedade. E para você? E aí você vai testando o que funciona para mim. Eu preciso ficar estudando até a hora da prova? Ok. Não, eu não preciso? Ok também. Não, eu vou revisar até umas 5 horas da tarde, tá tudo certo? Ok também. É sobre o que é melhor para você. Agora, algo que é super importante, gente, quando vocês vão fazer prova, conhecer o local da prova antes, ou se não, ok, eu sei que o nosso dinheiro é limitado, a gente tá lá com o dinheiro suado para prestar a prova, pagar a inscrição, pagar o hotel. Se não vai conhecer o lugar da prova, no dia da prova, saia com antecedência. Ah, mas eu vou ficar lá esperando sim. É preferir você ficar esperando que você perder a prova. E esses dias eu vi eu sigo uma menina que presta prova, que ela falou que ela quase perdeu. Eu falei, olha, eu sempre falo isso para as pessoas. Vá prestar a prova com calma, vá com tranquilidade, chega no seu portão. Vou dar um exemplo. Lá em São Paulo, geralmente tem um monte de Uninove. E aí tem em vários lugares. São Paulo é um país quase, né? Eu brinco de tão grande que é. Então, assim, imagina se chega na porta de um local errado e não vai dar tempo de você ir pro seu portão certo. Você tem noção o quanto isso causa de frustração, de ansiedade, de estresse? Então, são coisas que vocês podem evitar, tá joia? No dia da prova oral, a maioria dos concursos das carreiras jurídicas tem as 24 horas. Quando você vai lá, tira o seu ponto e volta pro hotel para poder estudar e no outro dia você ser arguido. Aqui gera um nível de ansiedade, gera um nível de estresse, gera, gente, gera muito mais. Por quê? Eu sempre brinco, quando a gente tá na prova oral, a gente tá com um pé dentro e um pé fora. Só que a gente não quer sair, a gente quer entrar. Então, essas 24 horas tem que saber estudar, tem que saber estudar, tem que saber administrar essa ansiedade, tem que saber administrar. Eu lembro que quando eu fiz a prova, eram 14 pontos. Eu montei um cronograma para eu revisar um tempo de cada matéria e um tempo para eu parar entre elas, coisa de 5, 10 minutos, e no horário do almoço. Porque não adianta chegar lá na prova oral desgastada. Não adianta chegar lá com a olheira aqui, assim, ó, de não ter dormido e não conseguir raciocinar. Porque a falta de sono também nos traz o quê? Falta de raciocínio lógico. A gente não consegue concatenar aquilo que está na nossa cabeça. Lembre-se da máxima. Você precisa aprender a estudar, aprender a fazer prova e aprender a cuidar da sua saúde mental. A aprovação nos concursos das carreiras jurídicas, lembra, não é 100 metros rasos, não é aquela corrida, zup, é uma maratona. Resumindo, galera, ansiedade é o que? Preocupação excessiva com o futuro. Mas a ansiedade em níveis controlados, ela auxilia no que? No nosso foco atencional. Se não for controlada, ela prejudica a nossa saúde física, a nossa saúde mental e o nosso aprendizado. E não é isso que a gente quer. Como que a gente controla? Exercício físico, boa noite de sono, alimentação equilibrada, lazer e descanso estratégico. Aprender a lidar com a ansiedade e o estresse é muito importante. E se, professora, eu já tentei fazer tudo isso, eu pratico atividade, eu tento ter uma noite boa de sono, eu faço ritual do sono, eu tenho ritual para estudar e mesmo assim continua me prejudicando, aí nesse caso se procura uma ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra que eles vão auxiliar da melhor maneira possível. Porque lembrando, gente, não adianta estudar e chegar no dia da prova não conseguir passar para a prova, não conseguir passar para o examinador tudo que você sabe, tá joia?
Nós encerramos a nossa semana de live. Eu vou pedir para que, assim que eu encerrar, faça um favor, comenta aqui nessa live. Por quê? Porque o Instagram entende que o conteúdo é relevante e aí encaminha, entrega para mais pessoas. Vou ficar muito feliz. Para quem perdeu alguma das lives, entra aqui no feed, que as lives estão todas aqui. Tá joia? Pessoal, eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, para nossa primeira aula do Jornada da Aprovação. O que a gente vai ter lá? Você vai aprender erros que todo concurseiro precisa evitar. O link tá na bio e eu espero vocês amanhã. Boa noite, fique com Deus e aprenda a controlar a ansiedade. Até mais, pessoal!